Seção 3ª. Do alvará de funcionamento provisório. Artigo 9º. Nenhum estabelecimento comercial, industrial, de prestação de serviços ou de outra natureza poderá se estabelecer ou de funcionar sem o alvará de licença e funcionamento, que atestará as condições do exercício de atividades dependentes de concessão, permissão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública, ao respeito à propriedade e os direitos individuais ou coletivos, a garantia do cumprimento da legislação urbanística e demais normas de postura, observado o seguinte. Inciso 1º. Quando o grau de risco da atividade não for considerado alto, conforme definido em regulamento, será emitido alvará de funcionamento provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro. Inciso 2º. Sendo o grau de risco da atividade considerado alto, a licença para localização será concedida após a vistoria inicial das instalações consubstanciadas no alvará, decorrente das atividades sujeitas à fiscalização municipal nas suas zonas urbana e rural, mediante recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso e do caput deste artigo, deverão ser respeitadas as condições abaixo especificadas. Inciso 1º. O alvará de funcionamento provisório será acompanhado de informações concernentes aos requisitos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, para efeito de cumprimento das normas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio, vigente no município. Inciso 2º. A emissão do alvará de funcionamento provisório dar-se-á, mediante a assinatura de termos de ciência e responsabilidade por parte do responsável legal pela atividade, pelo qual este firmará compromisso, sob as penas da lei, de observar, no prazo indicado, os requisitos de que trata o inciso anterior. Inciso 3º. A transformação do alvará de funcionamento provisório em alvará de licença e funcionamento será condicionada à apresentação das licenças de autorização de funcionamento emitidas pelos órgãos e entidades competentes, sendo que os órgãos públicos municipais deverão emitir tais laudos de vistoria ou de exigência no prazo máximo de 60 dias. Parágrafo 2º. Considerando a hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, não sendo emitida a licença de autorização de funcionamento ou laudo de exigência em prazo de 60 dias da solicitação do registro, será emitida, pelo órgão responsável, o alvará de funcionamento provisório, nos termos do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. O Poder Executivo definirá em regulamento, no prazo de 180 dias, a contar da publicação desta lei complementar, as atividades cujo grau de risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia. Parágrafo 4º. As atividades eventuais, tais como feiras, festas, circos, bem como de comércio ambulante de autônomo não estabelecido, não estão abrangidos por este artigo, devendo ser aplicada a legislação específica. Parágrafo 5º. É obrigatória a fixação, em local visível e acessível à fiscalização, do alvará de licença para localização. Parágrafo 6º. Será exigida a renovação de licença do alvará de licença e funcionamento sempre que ocorrer alteração de endereço. Parágrafo 7º. O alvará de funcionamento provisório será cancelado se após a notificação da fiscalização orientadora não forem cumpridas as exigências e os prazos estabelecidos pelo CIGSIM. Artigo 10. Fica o Poder Executivo responsável a tomar todas as providências necessárias para a integração à Redesim, a fim de desburocratizar os procedimentos para a abertura, alteração e baixa de empresa. Parágrafo único. Todos os órgãos públicos municipais envolvidos em qualquer fase do processo de abertura e fechamento de empresas observarão a uniformidade no processo de registro e de legalização, ficando o Poder Executivo autorizado a baixar atos necessários para evitar a duplicidade de exigências e para agilizar os procedimentos de análise. Artigo 11. Os órgãos competentes deverão providenciar,
no prazo de vigência do alvará de funcionamento provisório, vistoria no estabelecimento visando a expedição dos demais atos necessários à emissão do alvará definitivo, nos termos da legislação pertinente. Parágrafo único. O alvará de funcionamento provisório de que trata este artigo, terá validade de 180 dias, contados da data da assinatura do termo de ciência e responsabilidade, de que trata o artigo 8º, da Resolução QG-CIN-N. 2, de 1º de julho de 2009. Artigo 12. Para a conversão do alvará de funcionamento provisório em alvará de licença e funcionamento, deverá o contribuinte, antes de expirado o prazo de validade do alvará de funcionamento provisório, apresentar quando necessária na repartição competente cópia dos documentos exigidos pela legislação vigente. Parágrafo único. Depois de satisfeitas as exigências regulamentares, será concedido, sempre a título precário, o alvará de licença e funcionamento, contendo as características essências de sua inscrição, que deverá ficar afixado no estabelecimento licenciado, em local visível. Artigo 13. O alvará de funcionamento provisório será imediatamente cassado quando: inciso 1º. No estabelecimento for exercida atividade diversa daquela autorizada. Inciso 2º. Forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, ou se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou puser em risco por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde e integridade física da vizinhança ou da coletividade. Inciso 3º. Ocorrer reincidência de infração às posturas municipais. Inciso 4º. For constatada a irregularidade não passível de regularização. Inciso 6º. For verificada a falta de recolhimento das taxas de licenças de localização e funcionamento. Artigo 14. O alvará de funcionamento provisório será imediatamente declarado nulo quando: inciso 1º. For expedido com inobservância de preceitos legais e regulamentares. Inciso 2º. Ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou documento ou descumprimento do termo de responsabilidade firmado. Parágrafo único. Será pessoalmente responsável pelos danos causados à empresa, ao município e, ou a terceiros os que, dolosamente, prestarem informações falsas ou sem a observância das legislações federal, estadual ou municipal pertinente. Artigo 15. A interdição ou desinterdição do estabelecimento, cassação, nulidade e restabelecimento do alvará de funcionamento provisório competem ao titular da secretaria ou mediante solicitação de órgão ou entidade diretamente interessado. Artigo 16. O poder público municipal poderá impor restrições às atividades dos estabelecimentos com alvará de funcionamento provisório, no resguardo do interesse público. Artigo 17. Após o ato de registro e seu respectivo acolhimento pela Prefeitura do município, fica o requerente dispensado de formalização de qualquer outro procedimento administrativo para obtenção do alvará de licença e funcionamento, devendo as secretarias interessadas processar o procedimento administrativo de forma única e integrada. Artigo 18. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, a baixa independe da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.